Oi, oi meninas, começando mais um videozinho pro canal aqui com vocês. Pra quem tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Ana Beatriz. Sou aqui a dona, a proprietária, enfim, do ateliê Ana Bearte em Crochê. E vim trazer mais um videozinho aqui com vocês. Hoje é um bate-papo, hoje é terça-feira, dia 25 de novembro, estamos aí beirando o finalzinho de ano, né? Graças a Deus, com muito trabalho. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, tá? Eu tô aqui, ó, numa produção, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô finalizando. Ó, tô finalizando esse porta-maternidade. Ó, aqui vem embaixo a plaquinha com o nome, fica ao contrário, tá? Porque eu tô com a câmera da frente. E eu tô aqui nos últimos detalhes dele, tá? Mas eu queria muito conversar com vocês, algo que me veio aqui na mente agora. E eu falei, eu vou gravar com as meninas, né? Só pra atualizar quem já me acompanha aqui, ontem era pra eu ter feito uma cirurgia, né? Que era pra tirar os 2 dentes do siso. Porém, como eu tinha falado anteriormente, o meu filho não tava muito bem. Então eu preferi adiar, né? Porque eu ia ter que ficar de repouso e aí é bem complicado, né? Você ficar de repouso com criança doente em casa, meu esposo trabalha. Então eu preferi adiar. Foi até bom pra mim, porque sexta-feira tem a minha Black. E aí eu vou estar 100% aqui, né? Não vou estar com tantas restrições em questão de falar, de me movimentar. Eu tenho bastante coisa pra fazer, gente. Peças pra fotografar, precificar. Enfim, mas glória a Deus por tudo. Ai, gente, eu me confundo ainda olhando a câmera pra lá. Senhor, quando que eu vou aprender? Mas enfim, bora pro assunto do vídeo de hoje, que é um assunto, não gosto de polêmica, gente, pelo amor de Deus, mas que às vezes eu já vi algumas polêmicas em torno disso, que é com relação ao crochê não é pra todo mundo, né? E o pessoal leva muito isso pro lado do financeiro. Não é todo mundo que pode pagar. Teve até um tempo que teve uma modinha de alguns vídeos aí que algumas crocheteiras fez, e quem fez tá tudo bem, cada um sabe de si. Que falavam, né, que o crochê ou é pra quem sabe fazer ou pra quem pode pagar. Isso na vida, gente, é pra tudo, né? Ou você sabe fazer ou você tem que pagar pra você ter as coisas, né? Ou ter alguma amiga muito legal aí, um parente que vai te presentear. Mas enfim, não é sobre essa questão, não é sobre esse lado do crochê que eu quero trazer, mas sim sobre o lado não de preço, mas de valor. A gente sabe que tem diferenças, né? As pessoas precisam entender o verdadeiro valor de uma peça artesanal e não o preço. Quando a pessoa entender o valor, o preço é apenas um detalhe. Porque o que acontece assim, gente, eu vejo, infelizmente, eu tive essa época de trazer até no meu Instagram, tudo, como se fosse algo muito fácil. Aí você fazia aquele videozinho de minuto, a peça feita. Tenho até um vídeo que eu falei que eu ia pagar, mas não vou pagar, deixa lá. Que foi de uma bolsa que realmente eu faço aquela bolsa em 1 hora. Uma bolsa de crochê fio de malha. E aí eu gravei todo o processo e coloquei lá no meu Instagram. Uma bolsa que eu faço em menos de 1 hora. Gente, meu cliente não precisava saber disso, que eu consigo produzir aquela bolsa em 1 hora. Isso, querendo ou não, mesmo que indiretamente, interfere no que eu tento trazer para as pessoas, que é totalmente o contrário, né? De que o crochê não é fácil, e não é, gente. Não é porque eu consigo fazer uma bolsa em 1 hora que é fácil. É porque eu já tenho um pouco mais de habilidade naquilo, porque eu fiz vários testes, eu me preparei para aquilo. E aí, eu tava muito trazendo essa ideia no meu perfil de que era algo fácil e não é, né? De que, é muito prazeroso pra mim. Então, algumas pessoas começaram a entender um pouco assim, que eu poderia cobrar mais barato porque tava me fazendo bem fazer e era rápido. E na verdade não é isso. A gente sabe que não é isso. E eu tenho aquela peça assim, era uma peça rápida, mas tem outras peças que eu fico dias pra fazer. E aí você acha que a pessoa vai entender que, por exemplo, um amigurumi desse tamanho aqui, esse não, no caso esse eu consigo fazer até mais rápido, mas se for um mais detalhado nesse mesmo tamanho, eu fico 2 dias pra fazer. E aí uma bolsa desse tamanho, 1 hora, não faz sentido na cabeça da pessoa que não faz crochê, ela não vai entender isso, né?
Então, é um tipo de conteúdo que é muito complicado a gente estar trazendo nas nossas redes sociais. A gente tem que ter uma atenção do que a gente está passando para os nossos clientes. A pessoa pode achar, já que é tão rápido de fazer, ela pode cobrar barato. Ela pode fazer mais barato, ela pode me dar um desconto. E a peça artesanal não é assim, gente. É algo exclusivo. E é essa visão que hoje eu tenho tentado passar para os meus clientes. Que quando você está adquirindo uma peça artesanal, é algo totalmente seu, sim. Por mais que eu faça aqui, ó, tenho 2 leão, é a mesma receita, o mesmo material, e eles não estão idênticos. Então, por mais que eu queira fazer outra peça igualzinha, nunca vai sair, porque eu sou um ser humano por trás ali fazendo, não tem uma máquina. Tudo depende do jeito que eu tô. Se hoje a gente sabe que a nossa tensão de ponto muda conforme a gente tá. Se você tá muito tensa ali aquele dia, provavelmente seu ponto vai sair mais tensionado. Se você tá mais relaxado, as suas peças saem com um pontinho ali mais folgado. Tem isso. A gente sabe que tem. Então, eu tenho tentado trazer esse lado hoje para os meus clientes, de que não é a questão do preço, mas sim do valor. Não é para todo mundo mesmo o crochê. Se a pessoa não entende que leva tempo, que é dedicação, que você precisa de realmente dedicar o que você tem de mais importante, que é o seu tempo para confeccionar aquela peça, ela não vai entender o seu preço. De repente, vamos trazer os amigurumis aqui. Tem amigurumis desse tamanhozinhos assim, que custa R$100. Eu já vi, eu não tenho aqui uma peça assim, mas eu já vi que tem. E se tem cliente que não vai pagar, vai falar, você é doido, olha o tamanho disso, não entende o tempo, a dedicação que a pessoa teve naquela peça. A pessoa vai olhar realmente pro preço. Por quê? Porque o artesanal não é para aquela pessoa. A pessoa que valoriza o artesanal, quando ela bate o olho, ela já pensa no trabalho que aquela pessoa teve por trás, e não no tamanho, sabe? Tem muita gente que infelizmente quer ter, vamos lá, um biquíni de crochê e quer comparar o valor com um biquíni que é feito por máquina, feito em série. Eu não tô desmerecendo o trabalho das costureiras, das confecções, não é isso. Mas um biquíni feito ali numa confecção, em 1 hora, às vezes a pessoa faz 15, 20 peças. Em 1 hora eu faço um lado do bojo do biquíni. É pontinho por pontinho, gente. É realmente algo assim, muito... Como eu posso dizer? Muito pessoal, muito... realmente é o nome que leva ali, é o feito à mão, é o artesanal. E não é todo mundo que entende. Então, quando eu trago, como eu trouxe... numas últimas publicações mesmo, que o crochê não é para todo mundo, é nesse sentido. Se a pessoa não consegue entender o valor de uma peça artesanal, não dá para ela ter. A pessoa comprar de você digamos que um tapete, e ela falar assim que ela não quer saber, é claro que a gente procura dar o nosso melhor, fazer o melhor para que a gente não vê realmente nem onde começou, onde terminou, nenhum vestígio do arremate. Mas às vezes acontece da pessoa ver ali o nozinho, e aí a pessoa vai ficar brava porque ela tá vendo o nozinho ali, então tá mal feito. Não, gente, não é isso. É uma peça feita à mão, não é verdade? Então, o que eu queria trazer nesse vídeo bem rápido pra vocês era só essa reflexão da gente não se cobrar tanto como se nós fôssemos máquinas. A gente não é máquina, nós somos seres humanos. A gente tem os nossos dias bons, os nossos dias ruins. Nem sempre a gente tá ali 100%, mas a gente tá fazendo o nosso melhor. Sempre faça o seu melhor. Não tô falando pra você fazer de qualquer jeito. Não, o melhor que você puder entregar, quanto melhor você conseguir fazer, melhor. Porque as clientes que realmente valorizam o artesanal vão valorizar isso. Os detalhes, eu sempre falo que os detalhes faz toda a diferença. Então, cuide nos detalhes, cuide no arremate, no início, na finalização, na entrega, na embalagem, isso tudo faz a diferença. Mas entenda que você não é uma máquina, não se cobre como uma máquina, tá? Passe para os seus clientes, sim, o verdadeiro valor da sua peça. Por mais que a gente sabe, tem várias crocheteiras aí que eu fiz um jogo de banheiro em um dia, mas hoje eu já entendo que eu não tenho essa necessidade de falar pro meu cliente que eu fiz um jogo de banheiro em um dia. Isso não vai agregar valor ao meu trabalho. Isso não vai agregar preço no meu trabalho. Não vai.
não vai trazer nada de bom ali para os meus clientes. Aqui no nosso meio de crocheteira é diferente, porque quando eu trago para vocês uma peça que eu falo assim, olha, consegui fazer esse aqui em um dia, para você que é crocheteira também, isso com certeza vai te agregar, porque você fala, poxa, se ela consegue em um dia, talvez eu também consiga, eu tô apertado, eu preciso de uma produção rápida, isso aqui vai me ajudar. Agora, em questão dos nossos clientes, não. Então, a gente precisa saber diferenciar esse conteúdo. Se você, quem não tem muitas meninas que estão aqui que acho que me seguem no meu Instagram, até porque eu nem divulgo muito o meu Instagram aqui, porque pra mim são coisas diferentes. Aqui no YouTube eu tenho tentado, né, trazer um conteúdo voltado realmente para crocheteiras, né? Eu gosto de seguir as crocheteiras aqui e o meu conteúdo aqui também é voltado para elas. Mas na minha rede social, no meu Instagram, no meu WhatsApp, Facebook, não. Eu tenho trabalhado em vendas, em clientes. Então, é conteúdo diferente, sim. Talvez você vai chegar lá e não vai ver... Você fala, ué, lá ela fala de uma coisa que ela tá meio que falando de outra, mas é isso. Lá é um público diferente que eu quero atingir. Lá não tô com o intuito, não por enquanto, de atingir outras crocheteiras. Lá eu quero vender. Então eu preciso atrair potenciais clientes, né? Então meu conteúdo lá é diferente, sim. E é sobre isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Que aqui eu falar sobre peças rápidas de fazer, de que realmente é bom fazer, é uma coisa. Agora lá isso não me agrega em nada. Eu trazer para minhas clientes, ó, que rapidinho de fazer. Não me ajuda, né? Porque nem todo mundo tem essa visão. A pessoa pode sim associar o rápido ao barato, e não é, né? O pequeno, como muita gente associa o tamanho ao valor, e não é. Depois que eu aprendi a fazer amigurumi, a trabalhar, principalmente com amigurumi, eu entendi isso, que o tamanho não quer dizer nada. Porque uma peça em amigurumi pequena me dá muito mais trabalho do que uma peça em amigurumi grande. E aí, só por isso eu vou cobrar mais barato porque é pequeno? Não. Ela tem sim o seu valor e isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? E era um videozinho bem rápido, gente, acho que eu já até falei demais, que era sobre isso que eu queria falar pra vocês. Valorizem sim o seu trabalho, tentem trazer sim essa visão para os seus clientes do verdadeiro valor da peça artesanal. Tá? Quantidade é bacana, porque quanto mais você faz, mais dinheirinho ali vai entrar. Mas entenda, gente, a gente não é uma máquina, a gente é ser humano, a gente tem, fora aqui o nosso trabalho, eu pelo menos, e eu acredito que a maioria de vocês que me seguem também, a gente tem uma vida, a gente tem filhos, a gente tem casa, a gente tem família, e a vida tá passando, cara, passa muito rápido e às vezes a gente tá tão frenético em produzir, eu preciso fazer muito, eu preciso vender e tal, e às vezes tem, o pior é ainda assim, quando você vende ainda vai, né, que entra aquele dinheirinho, e às vezes você tá tão frenético em produzir e nem vendendo você tá. Ah, então você tá falando pra eu parar de produzir porque eu tô vendendo? Claro que não, mas pra você conseguir ali encontrar o equilíbrio, gente. Não tá vendendo? Claro, você vai se esforçar pra vender, mas não deixe de viver a sua vida porque você tá, assim, 100% focado em produzir, né? Aqui eu sei que a gente tem um público de várias idades. Eu tenho as meninas mais novas, tenho as mais velhas, e com certeza as mais experientes vão me apoiar no que eu tô falando aqui. Você precisa ter um equilíbrio. Você viver só em função do seu trabalho, seja lá qual for o seu trabalho, isso não é bom, tá? É assim, a gente acaba ficando doente, a gente acaba ficando estressado, saturado. Então a gente precisa sim encontrar um equilíbrio, tá? Eu sei que agora, final de ano, é mais difícil. É mais difícil porque é a época que a gente vende, então a gente precisa sim trabalhar e focar. Mas quando você tiver um tempinho de sair, você sai. Se estiver muito cansada, para. Porque, infelizmente, não é todo mundo que vai valorizar o seu tempo. Não adianta você chegar na cliente e falar assim, ó, vou te cobrar tanto porque eu passei tantas horas do meu dia fazendo. Nem todo mundo tem essa percepção, né? Tem gente que chega e fala, nossa, isso dá realmente muito trabalho, você deve ter passado muito tempo fazendo isso, isso vale mais. Mas tem gente que não tem essa percepção. Então a gente precisa ter por nós. Então você aí, minha amiga crocheteira, de qualquer outra área que seja do artesanato,
se valorize, tá? Valorize o seu trabalho, o seu tempo, principalmente, tá bom? E é isso, meninas. Eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu queria passar pra vocês, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.